E aí, galera, vamos para a nossa segunda aula aqui do nosso encontro, onde nós teremos 4 aulas a respeito de temas que recebi nessa semana a respeito do início na advocacia criminal. E hoje nós vamos trabalhar os seguintes temas. De uma pergunta que eu recebo bastante, que é a seguinte: doutor, ou colega, ou Felipe, tanto faz. Trabalho desde o começo, já saio trabalhando só com questões da área criminal ou atendo outras áreas? O que o senhor acha? Então, o que eu costumo transmitir para os colegas de acordo com aquilo que tenho conversado, tenho aprendido e também de acordo com o que eu fiz? Num primeiro momento, eu sempre digo que nós temos que levar em consideração que tudo é oportunidade, principalmente no início da carreira. Então, a gente vai fazer vai trabalhar uma perspectiva de lado positivo e negativo desses aspectos. Então, o problema de trabalhar em todas as áreas é justamente o quê? Eu tive, no início da minha carreira, a experiência de trabalhar, eu acredito que em umas 2 ações de direito de família, e com aquele amor pelo plenário, pela área criminal, enfim, e eu lembro que eu tive quase que um trauma naquelas audiências de direito de família. Na verdade, elas foram tranquilas, só que é uma pegada totalmente diferente. A formalidade ali, eu lembro que o magistrado deixava acontecer um bate-boca ali das partes, sabe? Horrível, horrível. E os clientes também, eles têm outras preocupações e tem o costume de estar sempre em cima perguntando, só que assim, o problema não é isso, de o cliente perguntar sobre as questões referentes ao processo. O problema é quando envolve aquela questão sentimental entre casais, e daí às vezes uma postagem do ex-companheiro da cliente pode levar ela a achar que é uma provocação e perguntar se pode fazer alguma coisa para o filho dela não ir mais estar com aquela pessoa, enfim. Eu achava assim, eu me arrependi bastante. Eu queria, quando eu estava nas audiências ou quando eu estava estudando aqueles processos, eu pensava, nossa, se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito. A grana não valeu a pena. Eu pensava assim, mas... E também porque muito cedo eu já comecei a ingressar nos plenários, já comecei a trabalhar em causas criminais, então todo aquele tempo que eu despendia estudando o processo de outra área, para mim era uma perda de tempo, porque eu queria estar estudando o que eu gosto. E daí pensei nisso, nossa, para mim não foi uma experiência legal. Para muitos pode até ser, para mim não foi. Eu trabalhei nessas causas e depois não assumi mais nenhum processo. Mas qual que era o lado bom? Mais clientes, mais pessoas te viam como advogado, mais pessoas sabiam que tu era advogado, tu ganha essa experiência de vivência no fórum, vivência com parte, vivência com cliente, com promotor, com juiz. Tu conhece pessoas com os mais variados propósitos. Então, por mais que tu trabalhe com uma área que tu não goste tanto no começo, isso te oportuniza muitas questões, inclusive o conhecimento que tu adquire. Tem gente que lida bem com esse negócio de trabalhar com mais de uma área. Eu não gostei muito, mas é por isso que eu deixo aberto. Acho que não tem somente o lado ruim. Para mim foi interessante porque esses clientes me trouxeram outros clientes da minha área de predileção. Eu tive essa vivência maior, esse contato maior, esse hábito do estudo, de busca pelo conhecimento diante daquelas questões, daqueles processos que a gente não conhece muito. Porque, claro, mesmo assumindo causas em áreas que você não gosta, você tem a responsabilidade de dar o melhor para o cliente, de estudar sempre. Eu fazia um estudo minucioso, fazia petições muito bem alinhadas, sempre tive sucesso nas demandas em que eu trabalhei fora da área criminal, porque eu me dedicava. Não era porque eu não queria trabalhar com aquilo que eu não me dedicava. E o lado negativo era justamente esse. Eu estava querendo trabalhar no plenário, eu estava gostando dos meus estudos no plenário e alguns processos acabaram durando muito mais tempo. Então, no maior momento de foco que eu estava na minha área, eu ainda tinha que lidar com dúvidas de clientes a respeito de outra área, ou aquelas questões lá que me incomodavam muito, que era... porque o meu ex está saindo com não sei quem, o filho dele ganha mais pensando que o meu... Sabe, essas coisas assim me deixavam atucanado. Então, para mim, esse foi um aspecto negativo. E também a questão no meu maior momento de foco na área, tinha que estudar essas outras causas, essas outras áreas que eu não gostava tanto, essa outra área que eu não gostava tanto. E
Em relação a trabalhar só com uma área específica, eu acredito que esse é o melhor caminho, porque desde cedo, quanto mais a gente se aperfeiçoa e mais busca o estudo naquela área que a gente gosta, a tendência inclusive é que nossos resultados melhorem. E isso é muito interessante, você ter que se dedicar, você ter que perder horas de sono com aquilo que vai agregar sempre. É um estudo que você não perde. Aquelas ações de família que eu estudei lá no começo, hoje não me servem para nada. Mas as ações criminais que eu estudava lá no começo, eu venho aperfeiçoando o estudo até hoje. Então, é muito interessante nós começar, se tivermos a oportunidade, começar desde o primeiro momento se apresentando como advogado criminalista, se for o caso. E era o que eu fazia, desde que eu saí da faculdade, desde que eu peguei a minha carteira da ordem, eu falava, olha, eu sou advogado criminalista. E já deixo uma dica para os colegas que querem ser criminalistas, mas pegam ações de outras áreas, porque eu entendo, naquela época, qualquer grana que entrasse para mim era, olha, era uma maravilha, porque nos primeiros anos de advocacia, os primeiros anos, né? Muitos anos de advocacia que eu tenho, nos primeiros passos lá na advocacia, meu primeiro ano, principalmente, foi um ano em que eu tive o caixa no vermelho, assim, ó, nossa, muito. Então, tudo que vinha para mim era lucro. Então, a dica que eu deixo para os colegas é que se apresentem como criminalista. Olha, eu sou advogado criminalista, mas lá no escritório a gente pode fazer essa ação, porque você é um cliente que eu gosto muito, porque eu conheço essa demanda, eu posso trabalhar nela, mas olha, eu sou criminalista. Se apresente como criminalista, mas traga para fazer essa ação se for do seu interesse, porque eu sei, a sobrevivência manda e a gente precisa sobreviver, né? E no começo a questão financeira é algo que deixa a gente bastante abalado, é algo que faz a gente perder muito o equilíbrio ali emocional. Olha, é um negócio complicado. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Desde o começo se apresentem como criminalistas. E se forem pegar outras causas, digam, olha, eu vou levar para o escritório, lá eu tenho parceiros que trabalham nessa área, mas eu sou criminalista. Só para que a mensagem que seja propagada pelo cliente seja essa. E já linkando essa questão das parcerias, gente. Você vai sair da faculdade, vão ter muitos colegas que vão trabalhar em outras áreas. E lembra quando eu falei na última aula, no último vídeo, era justamente isso. Desde a faculdade você já sai falando que vai ser criminalista e saindo da faculdade, busque essas parcerias desses colegas que começam ou que vão começar a advogar. Por quê? Porque ali pode existir uma troca bem interessante. Hoje, os principais casos que eu trabalho, os melhores casos em que eu atuo costumam vir de colegas parceiros que trabalham em outras áreas ou até mesmo trabalham na área criminal, mas não atuam no júri, por exemplo. Então as parcerias são essenciais. E já linkando para essa questão dos primeiros clientes, parceria, gente. Lembra, quanto mais gente souber que eu sou advogado criminalista, melhor. E quanto mais parcerias você tiver, melhor. E tem muita gente que não vai se arriscar a trabalhar no crime, por mais que seja comum você ver no mercado, vai ter muita gente que não vai fazer isso. Então você vai lá e vai fazendo essa troca, faz uma troca com indicação, cobrando ou não percentual. Hoje eu tenho vários colegas parceiros e costumo cobrar sim um percentual de todas as causas que eu indico. Mas eu não fico fazendo um controle rígido, eu normalmente deixo esses colegas controlarem. E também quando recebo demanda de um colega parceiro, muitas vezes passo uma indicação e para mim isso não tem problema nenhum, porque para mim é uma relação comercial. Por mais que a gente tenha essa questão de paixão pela advocacia, essa questão de parceria é uma questão mais ligada ao empreender na advocacia. Então essa dica eu deixo para vocês. E já linkando nos primeiros casos, gente, a advocacia dativa é quase que um conselho universal para o jovem advogado. Mas quase ninguém fala que para você ser dativo é interessante, como eu disse no último vídeo, buscar relacionamento com aqueles atores, seja do fórum, seja da delegacia. Por quê? Porque muito dificilmente você vai ser indicado, por exemplo, para atuar no júri se ninguém ali lhe conhece. E o juiz dificilmente correria o risco de perder um dia de trabalho de uma solenidade um tanto complexa com alguém que ele nem sabe quem é. Então é interessante criar essa relação, visitar o fórum justamente para ser conhecido e para ganhar esse voto de confiança. Tem algumas comarcas em que o processo já não é mais físico, processo criminal, e tem a possibilidade de fazer um cadastro e ser chamado de forma automática para essas nomeações. Mas no caso em que é físico ainda, em que
são pessoas que movimentam aquelas ações e tem toda uma preocupação no preparo do plenário, tenham esse cuidado, busquem a aproximação nos cartórios das varas do júri, e foi o que eu fiz, e a partir daí é que vieram as primeiras nomeações para plenário. E é coisa que eu costumo fazer até hoje, assim, sempre estar envolvido com as varas criminais, principalmente em relação ao tribunal do júri, quando eu quero trazer plenários para trabalhar como advogado dativo. E como eu disse, muita gente diz, se inscreve lá para ser dativo, mas assim, na grande maioria das vezes que você se inscrever, você não vai ser chamado. Porque, inclusive, na delegacia, você acha que o delegado ia correr o risco de te chamar e daqui a pouco lá você, por não saber fazer o ato, ou ele tem essa preocupação de não ter um problema na hora de trabalhar. Então, normalmente, pessoas mais próximas, pessoas que estão mais vistas ali naqueles ambientes é que são chamadas para esse tipo de trabalho. E dessa advocacia dativa pode surgir muita coisa boa, porque ali você atende um cliente, que daqui a pouco ele pode lhe indicar para outro, daqui a pouco ele tem outra demanda, e esse é um modo de, nesse sistema, você dá algo muito precioso para a pessoa. Claro, por exemplo, se você for nomeado para um júri, você não vai dizer para ele, olha, eu só vou fazer tua defesa se tu me contratar. Claro que não, isso é totalmente antiético, mas eu digo assim, daqui a pouco essa pessoa tem outras demandas criminais, daqui a pouco ele tem um conhecido, tem um parente que tem uma demanda criminal, e você vai ser o advogado que deu o que tem de mais precioso, que é o conhecimento em prol da busca ali pela defesa dele. Eu acredito que você, nesse momento, é o que tem mais chances de ser indicado por essa pessoa. Então, é algo bastante interessante de ser feito. Tanto em delegacias, quando você vai lá e acaba sendo advogado dativo de pessoas que não têm condições de ter um defensor. Nesses casos existem ótimas possibilidades e probabilidades de fechamento de contratos, de possíveis indicações. É algo bastante valioso. E muitos colegas me perguntam, doutor, eu já tenho uma noção, eu já trabalhei, eu já fiz isso, já fui no fórum, já vi processos de outras pessoas, como é que eu faço para ter o meu processo agora? Quero trabalhar em uma causa da área criminal, o que eu faço? Eu até separei uma dica aqui. Por exemplo, quando eu quero fazer um júri em alguma comarca e eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum contato lá, o que eu faço? Eu vou lá na pauta de julgamentos, vejo a lista de julgamentos que estão pautados, vejo onde essa pessoa se encontra, principalmente se presa, e claro, somente assistidos da defensoria, por óbvio. E vou lá conversar com essa pessoa, digo, olha, eu sou advogado criminalista, você está sendo defendido pela defensoria no processo tal, e eu acho que aqui é um momento de ser transparente com a pessoa. Olha, eu me formei agora, eu estou com muita vontade de fazer esse plenário. Quando eu quis, falar de forma sincera, quando eu fui fazer isso as primeiras vezes, eu não ia dizer para o cliente que eu nunca tinha feito nada. Eu ia lá e dizer, olha, eu quero fazer, eu estudo muito para isso, assisto muitos plenários e eu tenho convicção que eu posso fazer uma boa defesa para o senhor. O senhor tem interesse que eu assuma a sua defesa para esse júri? E, claro, eu sempre trazia aquela questão que a defensoria, existem defensores muito bons, defensores ótimos, só que por questão de demanda é humanamente impossível dar atenção para as peculiaridades do caso. Então eu dizia, olha, eu sou advogado e não tenho demanda. O seu caso vai ser o número 1 do meu escritório, então eu vou me dedicar muito tempo para fazer ele. Porque a defensoria muitas vezes recebe um júri na mesma semana ou poucos dias antes do plenário. Então aqui você vai ter a possibilidade de ter um advogado que vai se dedicar exclusivamente. Inclusive, diga daqui a pouco que você vai levar mais colegas para estudar esse caso e justamente pensando em ir preparado para o plenário. Então, para você que quer assumir a primeira causa criminal, o primeiro júri, eu digo para os colegas, olha, vai lá na pauta de julgamentos, seja pauta de audiência ou de julgamentos, vê os réus que são assistidos pela defensoria e vai até o presídio conversar com um deles. E claro, eu não costumo cobrar para fazer isso porque é uma forma de captação, então eu vou lá e faço esse serviço de forma pro bono. E as indicações que vieram depois, daí é outra conversa. Ou outras demandas que o assistido possui, é outra conversa daí. Mas pelo menos você tem aquele contato direto e tem a possibilidade de trabalhar na sua primeira ação criminal, seja de tráfico, seja de homicídio, seja lá o que for.
Então fica a dica para os senhores. E claro, sempre com muita responsabilidade, porque isso daqui não é brincadeira. Se você já chegou nesse ponto de estar advogando, você sabe da responsabilidade que é e da importância que é a gente ser atencioso com o caso e não brincar com a vida, com a liberdade desse assistido. Então façam isso, mas façam de forma responsável. Se acharem que não é o momento ainda, conversem com um advogado mais experiente, busquem estratégias com pessoas que conhecem um pouco mais já da lida na advocacia e não sejam irresponsáveis com as pessoas. Pensem nisso, é muito importante a gente ser íntegro na nossa profissão. A nossa profissão a gente tem uma profissão em que o nome muitas vezes nos representa e trabalhar de forma a fazer promessas para os clientes de prazos, promessas de resultado, isso já vai deixar uma impressão ruim e aqueles clientes do sistema penal sabem que o advogado que promete muito, ele é um picareta dentro da advocacia. Isso não é uma propaganda legal e evitem desde o começo fazer promessas para cliente, nunca. Prometa que vai se dedicar o máximo possível para fazer uma leitura minuciosa do caso e buscar tudo que tiver no processo que possa beneficiar o cliente. Mas não prometa resultado, não prometa prazos, não fale sobre, olha, a sentença vai sair em uma semana, não diga isso, isso é algo que não está no nosso controle, nunca prometa, eu nunca fiz isso e não indico aos senhores porque é uma questão totalmente desleal com o cliente e que com certeza vai te trazer grandes prejuízos na advocacia. Então é isso, gente, trabalhei ali sobre os pontos de atuar em uma área ou não, atender outras áreas, já dei uma dica de como trazer esses outros casos quando acharem necessário, mas para que a mensagem de criminalista se propague no seu nome. Relação de parcerias, relação com os atores ali do fórum, da delegacia, para ser chamado como dativo, e da importância que esses casos têm para nos alavancarem no mercado, nos fazerem aparecer como advogados criminalistas. Então, gente, a aula de hoje nós vamos ficar aqui. Esses são os pontos que eu gostaria de trabalhar e já digo para os senhores que pelas conversas que eu estou tendo aqui com os colegas, já estou trabalhando numa oportunidade para vocês que querem iniciar com passos firmes na advocacia. Como eu sempre digo, eu não sou um guru da advocacia criminal, mas dentro daquilo que eu fiz, dentro daquilo que eu compartilho com os colegas, eu tenho certeza que até onde eu cheguei, que é de poder trabalhar com segurança, de poder sobreviver da advocacia criminal, dentro dessa perspectiva eu posso ensinar os colegas que estão iniciando a virem também com informações preciosas, ok? Então estou trabalhando nessa oportunidade para vocês que têm essa vivência e eu trouxe a minha história na aula anterior justamente para isso, para mostrar que eu também vim desse zero na advocacia, que é comum, não se assustem com isso. Se eu consegui, se muitos conseguem, é plenamente possível para aquele que se dedica, que vai atrás da informação correta, que está disposto a buscar sempre o melhor aí no exercício da advocacia, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. A próxima aula a gente vai trabalhar, não tenho anotado aqui, mas fiquem ligados e até amanhã.